Gaudeamus igitur, Juvenes sumus. Gaudeamus igitur, Juvenes sumus. Post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitur. Nos habebitur. Ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere. Ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere. Transeas ad superos, habeas ad inferos, vos ibis videre. Vos ibis videre. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum quodlibet, vivat membra quodlibet, semper sint in flore, semper sint in flore. Canticorum jubilo, Regi Magno salite. Canticorum jubilo, Regi Magno salite. Iam resultent musica, unda Deus sinera. Canticorum jubilo, Regi Magno salite. Personantes organis jubilate audite. Canticorum jubilo, Regi Magno salite. Boa tarde a todos. É com enorme prazer, como mestre de cerimónias, em nome do diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, professor Rui Calçada, dou as boas-vindas a todos. Muitos parabéns aos novos doutorados e a todos os homenageados e premiados, com destaque para o engenheiro José Manuel Fernandes, a quem a FEUP atribuiu hoje o Prémio Carreira. Agradecemos ainda a presença, que muito nos honra, do seu vice-reitor, professor José Castro Lopes, em representação do nosso magnífico reitor, e de outros membros da equipa reitoral, do Presidente da Assembleia Municipal do Porto, professor Sebastião Freire de Azevedo, do representante da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, Andréa Antas de Oliveira, dos diretores e representantes das unidades orgânicas da Universidade do Porto, dos membros do Conselho Executivo e do Conselho de Representantes da FEUP, dos representantes das instituições convidadas,
em particular a doutora Eduarda Valente, em representação da Fundação Engenheiro António de Almeida, que hoje atribui o prestigiado prémio, dos diretores de departamento, unidades de ID, serviços e cursos, em especial dos programas doutorais com novos graduados, hoje homenageados, dos professores eméritos da Universidade do Porto, dos demais membros da comunidade académica, professores, investigadores, técnicos, estudantes, alunos e de todos os familiares e amigos dos homenageados aqui presentes. And now for our non-Portuguese speaking guests, ladies and gentlemen, welcome to the conferment ceremony. We congratulate all the new doctorates and their families and friends. Protocolarmente aberta a cerimónia, chamo agora para o professor diretor da FEUP, professor Rui Calçada, para a primeira alocução da tarde. Boa tarde, cumprimento o vice-reitor da Universidade do Porto, Dr. José Castro Lopes, em representação do nosso magnífico reitor, professor António Sousa Pereira, a sua pessoa e associando-me às palavras do mestre de cerimónias, saúdo todos os presentes nesta cerimónia. É com profunda honra e emoção que vos dou as boas-vindas à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para mais uma edição da Conferment Ceremony. Este é um dos momentos mais simbólicos da vida académica da nossa instituição e um dos que mais eloquentemente traduz o nosso compromisso com a excelência, o conhecimento e a missão de formar engenheiros e engenheiras para um mundo em constante transformação. Nesta cerimónia, celebramos aqueles que com esforço, dedicação e resiliência concluíram a sua tese de doutoramento em 2024. Hoje conferimos simbolicamente as insígnias que marcam o fim de um ciclo de investigação profunda e, simultaneamente, o início de um novo capítulo, com impacto crescente na ciência, na tecnologia e na sociedade. Nesta cerimónia, homenageamos também quem, ao longo do tempo, construiu e continua a construir a história da FEUP. Os doutorados FEUP completam 50 ou 25 anos de curso. Serão também homenageados os docentes e investigadores que, em 2024, alcançaram o título académico de agregado, a mais elevada habilitação académica conferida pelas universidades portuguesas, símbolo de excelência científica, maturidade académica e plena autonomia no exercício da docência e da investigação. E neste ano, com particular orgulho, a FEUP atribuiu o Prémio Carreira ao engenheiro José Manuel Fernandes, o nome indissociável do espírito empreendedor, da excelência industrial e da ligação estreita entre conhecimento, inovação e desenvolvimento económico. Licenciado em Engenharia Mecânica pela FEUP, o engenheiro José Manuel Fernandes fundou o Grupo Fresit, que viria a transformar-se num dos mais notáveis casos de sucesso empresarial com ADN nacional e com grande projeção internacional. Sob a sua liderança visionária, o grupo expandiu-se para Espanha, Alemanha, Chequia, Polónia, Finlândia, Brasil, México, tornando-se uma referência no setor metalomecânico e tecnológico. Mas a sua ação estendeu-se muito além da liderança empresarial, com uma carreira de mais de 60 anos, marcada pela tenacidade, pela capacidade de inovação e por um profundo sentido de missão. O engenheiro José Manuel Fernandes desempenhou funções de grande relevo em múltiplas instituições. Foi Presidente da Assembleia Geral da AEMAP, membro do Conselho de Indústria da CIP, Presidente do Conselho Consultivo da AEP e teve um papel muito ativo em diversas entidades públicas e privadas. Foi também coordenador de missões empresariais internacionais, representando Portugal ao mais alto nível, e integrou o Conselho de Supervisão de grandes empresas e instituições nacionais. O seu percurso é um exemplo notável do impacto que um engenheiro formado na nossa casa pode ter na indústria, na economia e na sociedade. O engenheiro José Manuel Fernandes honra o espírito da FEUP, rigor, visão, integridade e serviço ao bem comum. A FEUP orgulha-se profundamente de contar com estes alunos no seu património humano. A ele, o nosso reconhecimento e gratidão. Minhas senhoras e meus senhores, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com raízes na Academia Politécnica do Porto, fundada em 1837, tem vindo a construir uma trajetória de excelência assente na inovação, no compromisso com a sociedade e numa permanente ambição internacional. A ciência e a tecnologia são hoje,
mais do que nunca chamadas a dar resposta a desafios globais e tantos desafios. As alterações climáticas, a transição digital, as desigualdades sociais, as crises energéticas, a complexidade da cidade, dos territórios, dos países. É por isso que a formação avançada que aqui celebramos tem tanto de técnico como de ético. A vossa responsabilidade, como doutorados, transcende a fronteira das vossas disciplinas. Na FIOP acreditamos numa engenharia comprometida com a sustentabilidade, com os princípios de integridade científica e com uma cidadania ativa e global. É este o nosso ADN, é esta a herança que vos queremos transmitir e que vos transmitimos, e é também esta responsabilidade que agora vos cabe, a de pensar o futuro com ousadia, de agir com rigor e de liderar com visão. Permitam uma palavra de agradecimento aos diretores de programas doutorais, aos docentes e investigadores que acompanharam os percursos dos nossos doutorados. O vosso trabalho exigente e generoso é a espinha dorsal de excelência da nossa instituição. Uma palavra também para as famílias e amigos aqui presentes. O vosso apoio foi, de certeza, em muitos casos, decisivo para que este dia pudesse acontecer. Este é também, por isso, o vosso momento. Muito obrigado por esse apoio. E uma saudação especial aos técnicos da FIOP, com dedicação e profissionalismo, assegura o bom funcionamento dos nossos programas doutorais e toda a atividade académica e científica. Aos premiados pelos prémios Professor Dr. Joaquim Sarmento e Professor Dr. António Silva Cardoso, as nossas felicitações. Estes prémios são mais do que distinções académicas. São a expressão de um reconhecimento institucional por contribuições que conjugam rigor científico, inovação tecnológica e relevância social. Estimados e estimadas doutorados, neste momento de consagração, encorajo-vos a manterem viva a vossa ligação à FIOP. A nossa faculdade é e será sempre a vossa casa, a vossa alma mater. Queremos continuar a contar convosco nas redes da Alumni, nos projetos de investigação colaborativa, nos programas de formação à vida e muitas outras oportunidades que, de certeza, nos haveremos de cruzar. Queremos continuar a contar convosco. Mais do que um ponto de chegada, o doutoramento é um ponto de partida. Levem convosco o nome da FIOP e levem-no com orgulho. Sejam embaixadores da ciência, da técnica e da ética. Sejam os construtores do amanhã. A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto continuará a caminhar convosco. A sua missão é permanente. Formar, investigar, inovar e, acima de tudo, transformar pessoas, comunidades e sociedades. Muito obrigado a todos, muitos parabéns e muitas felicidades. Muito obrigado. Vamos então agora chamar a palco os novos doutorados para a justa homenagem. E eu chamo, em primeiro lugar, a professora Ana Maria Mendonça, diretora do Programa Doutoral em Engenharia Biomédica. E chamo os novos doutores Ana Carolina dos Santos Ribeiro Magalhães, Bruna Filipa Vieira Costa, Diana Patrícia Ribeiro Fonseca, Emine Karaman, Maria Inês Araújo Barbosa, Patrícia Barros da Silva, Sofia Perestrelo Vasconcelos Cardoso Pereira, e Tomé Mendes Albuquerque. E agora a foto do grupo e o justo aplauso.
Seguimos agora com o programa doutoral em Engenharia Civil. Chamo a palco a professora Elsa Caetano, diretora do programa doutoral. Os novos doutores: Ahmed Mustafa Kamel Mohamed Aboulemati Ahmad. Ana Rita Carvalho Salvadoroso. Fausto Andrés Molina Gomes. Francisco Carvalho Neto. Elda José de Oliveira Maranhão. João Miguel Lázaro. Maria Manuela Serra Oliveira. Mohamed Kazim Mohamed Aldarab. Paulo Jorge Bruxado Soares. Paulo Jorge Soeima Carmona Mendes. E Rui Macário Gomes Valente. Agora o programa doutoral em Engenharia e Gestão Industrial. Chamo o professor Bernardo Almada Lobo, em representação do diretor de curso. Professor Bernardo Almada Lobo. Não se encontra. Então peço ao seu diretor da faculdade, Rui Calçada, para apresentar. E então chamo ao palco os novos doutores Masoud Golali Kani, Miguel Nogueira Rodrigues, e Sara Ali.
Agora o programa doutoral em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, chama Paulo o professor Luís Almeida, diretor do curso. E os novos doutorados, Alexandra Pereira Nunes, não se encontra, Ana Rita da Silva Gaspar, Javier Pérez Rodrigues, João Afonso Brau Neto, Manuel Fernandes Sequeira Pereira, Rafael Marques Claro, Sandra Augusto Costa Menezes, Tânia Filipa Fernandes de Melo, e Eliane Viva. Para o programa doutoral em Engenharia Informática, essa é a professora Ana Paiva, a representação do diretor do curso, Paulo, e os novos doutores Artur Jorge da Silva Rocha, Maria José Gomes Pedroto, Tiago André Queiroz Soares da Costa, e Yassine Bagussi. Em Engenharia Mecânica, chamo o professor Pedro Leal Ribeiro, diretor do curso. E os novos doutores, Ana Francisca Carvalho Alves, Anatoly Mitru, Ângela Margarida Vergas Ribal, António Diogo Figueiredo André,
António Francisco de Galhano de Oliveira, Bezad Shahzamanian Sishani, Enio Rodrigo Pereira Xangel, Marinha Ramezani Malujana, Fernando Manuel Marques Castro Souza, João Duarte Marques Marafona, Luís Miguel Moura Frade Vaz Pinto, Mateus de Queiroz dos Reis, Paulo Renier Teixeira Gonçalves, Pedro Correia Rómia, Rogério Filipe Ferreira Lopes, Coia da Águia, Tomás Schuller de Almeida Graça Barbosa. Temos agora o programa doutoral em Engenharia Química e Biológica. Chama a palco o professor Filipe Mergulhão, diretor de curso. E os novos doutores, Ana Sofia dos Reis Gonçalves, André Tiago Torres Pinto, Catarina de Souza Moreira, Daniela Filipa Souza Moraes, Isabel Sofia Oliveira Barbosa, Joana Carvalho, Judite Margarita Pereiro Monteiro Pedroso,
Liliana Patrícia Teixeira Carneiro, Maria Amélia Gabriel de Barros, Maria Salomé Oliveira Macedo, Patrícia Sofia Ferreira Ramalho, e Teresa Isabel Araújo Gouveia. Temos agora o programa doutoral em informática, chama a palco o professor Carlos Baquero, diretor do curso. E o doutorado Tiago de Andrade Silva. Agora o programa doutoral em matemática aplicada. Peço ao professor Rui Calçada para vir a palco, uma vez que o diretor do curso não pôde estar presente. E chama a palco o doutorado João Paulo Simões Maurício de Carvalho. Temos agora o programa doutoral em materiais e processamento avançado. Chamo a palco a professora Maria Ascensão Lopes, diretora do curso. E o doutorado Bruno Miguel Coelho Oliveira. Temos agora o programa doutoral em mídias digitais. Chamo o professor António Coelho, diretor do curso. Temos os novos doutores Diogo Fernandes Santos, Joana Patrícia de Sousa Rodrigues,
Juliana Carolina Campos Monteiro. Luís Alberto Teixeira Ali. E Mariana de Oliveira Magalhães. Programa doutoral em Planeamento do Território, chama para o professor Fernando Brandão Alves, diretor do curso. E o doutorado Nuno Miguel de Sousa Gomes. Agora o programa doutoral em Química, chama para o professor Joaquim Faria, representante da direção de curso. E a nova doutorada Ana Teresa da Silva Cardoso Brandão. Ana Teresa da Silva Cardoso Brandão. Faz check-in. Agora, o programa doutoral em Segurança e Saúde Ocupacionais, peço ao professor Rui Calçada, novamente, para vir a palco. Apresentação do diretor do curso. E chamo os doutorados Lídia Denise Bustos Sandoval. Tatiana Teixeira de Sousa. Peço ao Sr. Diretor para ficar em palco, porque temos ainda o programa doutoral em Sistemas de Transportes, cujo diretor também não pode estar presente, e chamo a palco a doutora Ana Luísa Correia Dias Loureiro. E finalmente o programa doutoral em Sistemas Sustentáveis de Energia, eu peço ao professor Manuel Ricardo, diretor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores, em representação do diretor do programa doutoral, a vir a palco, e chamo o doutorado Morteza Vaide Gavidel.
Muito obrigado. Passamos agora para os importantes prémios atribuídos a alguns doutorados. Primeiro, o prémio professor Dr. Joaquim Sarmento. Vou pedir ao professor Rui Calçada, diretor da FEU, para vir a palco, bem como a professora Elsa Caetano, diretora do Programa Doutoral em Engenharia Civil, juntamente com a representante da Fundação, a doutora Eduarda Valente, para entregar este importante prémio ao doutorado Francisco Carvalho Neto de Queiroz Pimenta. Peço ao seu diretor e à professora Elsa Caetano para se manterem em palco, uma vez que vamos entregar também um prémio em nome do professor Dr. António Silva Cardoso. Peço também à doutora Beatriz Aguada, esposa do professor, para vir a palco. E vamos então entregar o prémio ao Dr. Fausto Andrés Molina Gomes. Muito obrigado. Concluímos assim a homenagem aos doutorados deste ano e vamos então agora para um momento musical interpretado pelo pianista Miguel Lameiras.
Passamos agora para as homenagens aos doutorados há 25 anos nesta casa. Eu peço ao professor Renato Natal Jorge, subdiretor da Faculdade, de vir a palco para esta homenagem. E homenageamos então os doutorados Américo Manuel Alberto Pereira Ricardo, e Maria do Carmo da Costa Patrocínio Coimbra. E agora também as agregações. Chama a palco o professor Jaime Cardoso, vice-presidente do Conselho Científico, para homenagear os agregados este ano. E chama a palco Gil Manuel Magalhães de Andrade Gonçalves. José António Fonseca de Oliveira Correia. Paula Manuela Lemos Pereira Milheiro. Muito obrigado. Chegou então um ponto alto do Prémio Carreira deste ano e vamos conhecer em vídeo primeiro o nosso prémio deste ano. O meu percurso profissional está fortemente marcado por a opção que fiz quando fui para a Escola Industrial e Comercial de Matosinhos para a componente indústria. Eu era um miúdo, enfim, de origem de família pobre e fazia os meus próprios brinquedos, eu e os outros miúdos naquele tempo, e a transformação dos materiais foi sempre para mim, e a criatividade foi sempre uma atração. De forma que o meu percurso profissional é Escola Industrial. Quando acabei, estava entre os 3 melhores alunos da Escola Industrial. Uma empresa fez-nos o convite para a própria escola para irmos começar a trabalhar. Assim aconteceu, nem tivemos férias, nem nada. E mais tarde venho a fazer o curso de especialização de desenhador industrial no Infante Henrique, portanto, durante 2 anos, mas a trabalhar, aqui já a trabalhar e a estudar. Depois venho fazer a preparação para a entrada no Instituto Industrial no Brenner, também a trabalhar e a estudar, e mais tarde, portanto, já no pós-serviço militar, faço a FEUP e termino a FEUP, sempre numa ótica de ambição do conhecimento e de criar valor. Em 77 estava como diretor industrial da MIDA, estava um pouco cansado de enfim, ter os mesmos desafios dentro dos layouts industriais, não tínhamos a flexibilidade de hoje e a inovação que temos hoje perante a internet e os periféricos da internet,
de criar alavancagens substanciais à produtividade. Depois de 25 de Abril, o país estava carente de tudo e, inclusivamente, tínhamos uma racionalização da importação de produtos para integrar na cadeia de valor. Nós tínhamos uma grande especialização, porque tínhamos trabalhado com a Paul Planus, que é uma empresa de organização e de consulting. Hoje chama-se consulting, naquele tempo não se chamava, naquele tempo chamava-se organização industrial, em que tivemos a visão, de facto, de empreender ou de constituir uma empresa. Apareceu-nos uma oportunidade no mesmo setor, isto ali em 77, de comprar a mecânica da Amorosa. Assim foi, despedi-me da MIDA, peguei na empresa com um acordo de, ao fim de 3 meses, fazer a escritura da compra completa do capital e de assumir a empresa, quando as coisas falharam, porque o empresário vendedor, em 3 meses eu virei a empresa ao contrário, dei-lhe um rumo, e ele sentiu-se confortável para ficar. E rupturamos ali o acordo, porque o meu acordo era ele sair. Como falhou essa tentativa de compra desta empresa, entendia que era uma grande oportunidade do país, que o país importava tudo. Tudo quanto era engenharia de corte, o país importava praticamente tudo. Então, a nossa ideia era avançar com uma fábrica de ferramentas de corte multimateriais. Surge a Fresit. E de maneira que é a opção, o empresário da MIDA pretende que fique com ele, propõe-se ser nosso sócio e nessa altura arrancamos os dois com a Fresit, em 1991. Então sim, eu compro a cota dele. Tive sempre essa paixão, nunca virei a cara a desafios que me apareciam e sobretudo às oportunidades. O momento da minha carreira foi, de facto, esse, ver-me frustrado na compra da mecânica da Amorosa e ter que tomar uma decisão de avançar com praticamente sem recursos, mas avançar de uma forma determinada para fazer uma empresa, porque eu queria empreender. Eu fui engenheiro mecânico, fui engenheiro de gestão industrial e também fui sempre um homem do movimento associativo empresarial. E em 1984 fui convidado pelo engenheiro Amorim Martins e pelo engenheiro Lugero e formamos uma direção, ganhamos as eleições da AEP, nessa altura era a AI Portuense, e até hoje estou ligado à AEP e agora ultimamente, já com esta idade, ainda aceitei este desafio de ser, portanto, ser o presidente do Conselho Geral. Tenho excelentes memórias, que era a avidez de levar as interrogações que nós tínhamos nos layouts industriais, na prática do dia-a-dia, em relação às matérias que estávamos a dar na FEUP. Há professores que nos marcaram, o professor Vasco Sá, Barbeno Magalhães, Oliveira Fernandes, Carlos Moreira da Silva também, em investigação operacional. Marcaram porque nós fomos encontrar, eu e outros colegas, íamos encontrar novos desafios e novas soluções perante as matérias dadas. Por exemplo, com o professor Vasco Sá, o tema, ele foi chocou-me de uma maneira tão positiva e ficamos tão admirados de nós termos a oportunidade de escolher qual era o tipo de cadeira que íamos dar com ele naquele semestre. Nós escolhemos transmissões e engrenagens. E ele preparou-se, vimos que ele preparou-se e deu-nos uma cadeira com extrema qualidade, com um conhecimento aprofundadíssimo. E aqui me emerge uma situação que me chocou e que eu nunca tinha pensado, que é como nós podemos fazer transmissões de engrenagens entre duas rodas dentadas, por exemplo, com um entre-centros atípico, em que matematicamente e pela ciência vamos fazer as correções do envolvente do dente, do módulo, etc., e criando uma solução perfeita e correta. Portanto, isto foi possível aprender nessa cadeira e levar a resposta para dentro da empresa. Fiquei surpreendido com o convite e a comunicação do professor Rui Calçado. Significa para mim eu receber esse prémio, honra, sentimos honrados,
com isso, significa mérito, mas não deixe de equacionar sempre se não haverá outros colegas também que não estariam numa linha mais avançada para o receber. É uma honra para nós, enfim, ao fim de uma carreira como nós estamos a fazer e ainda não acabamos, e é também um referencial. Também espero que seja um referencial para os mais novos. E agora sim, chegou o momento, pedi ao professor Rui Calçada, do seu diretor, do seu vice-reitor José, e o homenageado, o professor do engenheiro José Manuel dos Santos Fernandes, para virem a palco para a entrega deste prémio tão importante. Sr. Engenheiro, tem agora a palavra, faz favor. Esta parte é mais difícil, porque estamos habituados há um longo de anos a trabalhar em comunicação, de partilha, mas hoje é diferente. Esta partilha. Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor, Professor Dr. José Castro Lopes, Excelentíssimo Sr. Diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Professor Rui Calçada, Excelentíssimos Senhores antigos reitores da Universidade do Porto e restantes membros da equipa reitoral, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Porto, o Sr. Professor Sebastião Feio de Azevedo, Excelentíssimos Senhores Diretores e representantes de outras faculdades, permitam-me integrar aqui também o Excelentíssimo Sr. Engenheiro Mira Amaral, ex-Ministro da Indústria do 11º, portanto, Governo Constitucional, também integrar o Sr. Professor, pelas referências na nossa carreira também é a razão da citação, o Sr. Professor Alberto Castro, professor da Escola de Gestão, portanto, Católica do Porto, portanto, Business School, excelentíssimo também Presidente e meu colega do Conselho de Administração da EEP, Dr. Luís Miguel Ribeiro, excelentíssimos representantes das várias instituições convidadas, excelentíssimos membros da comunidade da Universidade do Porto, professores, investigadores, técnicos e estudantes, meus amigos presentes que me acompanharam também, e tive o gosto e a oportunidade de os convidar, e aos meus familiares.
sinto-me um pouco, enfim, muito, um pouco não tanto, mas muito sensibilizado por aquilo que se está a passar, e até porque o vídeo eu não tinha visto e não estava preparado para o enquadramento, mas vou tentar repetir o menos possível daquilo que foi referido. A minha comunicação tem dois aspectos, um de agradecimento e outro também de partilha, para com a oportunidade que eu tenho aqui de falar para os mais novos, aqueles que estão a iniciar a sua carreira, cheio de expectativa, cheio de sonhos, de visões, e que há uma ordem de fatores que não é arbitrária. E eu queria dar relevo a isso, com os meus cabelos brancos e aquilo que passei, e que esse espírito de partilha e de enriquecimento de valor à nossa volta. A palavra carreira surge associada à distinção, que me obrigou a alguma reflexão pelo seu valor associado à minha pessoa. Aprendi em jovem, com alguém já idoso nessa altura, que é bom fazermos de quando em vez uma introspeção sobre nós próprios, num simples gesto, em olhar para trás, para a caminhada já feita e ver como reagimos. Porque só há duas respostas. A primeira, bem fiz eu. A segunda, se eu soubesse. Ao chegar aqui neste momento, na primeira pessoa, posso afirmar, bem fiz eu. E permitam-me um simples gesto de agradecimento, então, em público, a alguns que marcaram e colocaram marcas na nossa vida, na nossa carreira profissional e não só. Certamente não serei completo também nessa citação. À minha esposa e filhos, por terem suportado na retaguarda muitos sacrifícios, pela minha ausência. E de que maneira nós tínhamos nos ausentar e buscar novamente conhecimento, experiências no exterior, fazer trabalhos de cruzamento de informação que se passava na concorrência ou naqueles que estavam mais adiantados. E tínhamos um espírito de captar a sua respiração em qualquer canto do mundo e trazer para a empresa, para o projeto, e tentarmos adivinhar e descobrir e inovar e criar, ensaiar, testar, meter o minete ao barulho, descobrimos as novas relações de força em relação ao projeto, e isso permitia-nos, obrigava-nos de facto a uma ausência de ter que andar por todo lado. Portanto, pessoas que também especiais que acompanharam na caminhada, em particular do projeto da Fresite. Ao Dr. Luís Liz, Engenheiro Fernando Figueiredo, Pedro Pacheco, Alberto Freitas, Carlos Carneiro, Rui Severino, o Dr. Carlos Neves, o Dr. Pereira Dias, Ana Paula, que tive o prazer também de ver que estava aqui presente e que também muito nos tocou a sua presença. Na FEUP, na área da formação estrutural do nosso conhecimento, na criação de autodisciplina que aqui a Escola Superior nos dá, e aprendemos a fazer as coisas de uma forma sistematizada, estruturada. Não deixo de agradecer ao professor Vasco Sá naquela reflexão que o vídeo teve a possibilidade de nos transmitir, foi extraordinário. Todos nós tínhamos problemas em relação à parte industrial. Não havia hoje o que existe hoje com o misto da eletrónica e da variação mecânica e das aplicações híbridas que estão a emergir e que reduzem custos na construção de tudo quanto é bens de equipamento. Naquele tempo a mecânica era um motor elétrico, a mecânica que tinha que resolver, portanto, a jusante. De maneira que eram tempos diferentes. Hoje a evolução tecnológica, no qual nós estamos integrados, põe-nos desafios novos, com novas soluções, e tudo quanto decidimos hoje e projetamos hoje, amanhã, no dia seguinte, está em causa. Portanto, há alguma coisa que parece mais competitiva, mais simples, e de facto o papel do engenheiro, e de facto é a grande mudança, é o grande agente da mudança, normalmente. Portanto, citei, Oliveira Fernandes, Barbeiro de Magalhães, Restivo, Carlos Moreira da Silva, Calafate. E quero-vos dizer que uma das coisas também interessantes que encontramos, por exemplo, na parte metalográfica, a análise metalográfica, foi um dia para mim extraordinário. A primeira vez que me agarrei ao microscópio com o professor Barbeiro de Magalhães a ajudar-nos a descobrir as componentes dos carbonetos de tungsteno e de outros metais integrados na matriz do maço rápido. Fazer aquele polimento, fazer chamar acima a imagem e temos um trabalho de investigação por comparação depois progressiva e por uma matriz que resultava
nos resultava e nos dava os melhores resultados, onde é que eles estavam localizados e em que liga e em que tratamento térmico, e levar isso para dentro da empresa. Extraordinário. Por uns momentos vivos que passamos e que a Universidade nos deu e que nunca mais esqueceremos. O movimento associativo empresarial, o engenheiro Gerardo Marques, Aníbal Campos, Henrique Veiga de Macedo, Henri Tilo, Rocha de Matos, Ferraz da Costa, Luís Portela, Manuel Pontes, doutora Mafalda Cunha, também aqui presente e que tem-nos acompanhado no movimento associativo regional, que é importantíssimo para ajudar as nossas PMEs a terem uma visão de redimensionamento. E sabem como é que isso faz? Com engenheiros. Não há outra hipótese. São eles os elementos, os agentes na frente de combate, na mudança da competitividade nas empresas. Claro, com a retaguarda de visão estratégica, com trabalhos bem feitos e bem calculados por parte da economia, por parte da visão estratégica, portanto, nisso tudo. Portanto, no início do nosso projeto da Fresia, devido à implantação das políticas públicas para o crescimento económico, em que era Ministro da Indústria, o engenheiro Mira Amaral, foi para mim, assim como para muitos outros empresários, um autêntico mentor. O engenheiro Mira Amaral dá-nos o prazer de estar aqui presente connosco. Eu dirigia-lhe uma salva de palmas muito especial, porque foi um ombreiro da engenharia e da mudança do nosso país. Obrigado. Quero referir ainda também o professor Alberto Castro pela Católica Porto Business School em gestão, que muito sentimos aprendizagem e influência gerada pelas tertúlias em temas sempre atuais e dinâmicos na gestão e nas tendências de vetor de força dos mercados globais, levando-nos a reforçar e a revisionar a nossa estratégia na empresa. Quantas vezes saí das tertúlias e fui a correr para a empresa e alterar imediatamente, provocar reuniões e rever o nosso pensamento, a nossa estratégia. Portanto, é uma honra receber esta distinção da nossa faculdade, a FEUP, na certeza que o sentido de gratidão está presente e nos continuará a mobilizar e a fazer crescer. O meu agradecimento ao júri pelo voto em unanimidade que muito nos sensibilizou. A carreira do engenheiro começa muito antes do final do curso. Isto aconteceu comigo. Pela ambição, a atitude, e que após ter terminado o curso industrial comecei de imediato a trabalhar por necessidade, mas logo com a ambição de ir mais longe. Trabalhamos sempre no cluster dos bens de equipamento, e que era e é ainda hoje um desafio permanente em engenharia em várias opções abertas pelas dinâmicas de oportunidade e pelo seu valor potencial no mundo em transformação. Na Serlei trabalhei com o Planus, em MTM, que hoje são nomenclaturas de Lean, portanto vejam como é que as coisas evoluíram. O MTM era muito limitativo, Lean é muito mais abrangente, hoje, o mundo do Lean é a indústria automóvel, por exemplo, e não só. Trabalhamos com um desenhador projetista, com um engenheiro bastante famoso aqui no Norte, que muitas empresas conheceram, porque ele ajudava muitas empresas, o engenheiro Wolfgang Pregitzer. Mais tarde passamos pela Metalúrgica Costa Nere, Mida, Máquinas Industriais, e depois aparece a Fresia, depois daquela tentativa que tivemos de adquirir uma empresa. Tudo isto para dizer que sempre trabalhei em bens de equipamento e em ambientes de mercados externos. Depois do curso de especialização de desenhador industrial na Escola Infante Henrique, preparamos-nos para o estudo industrial, e depois fizemos a FEUP, com o serviço militar pelo meio. Fiz ao mesmo tempo uma carreira acumulativa no associativismo empresarial, cerca de 45 anos, tendo maior incidência na AEP, hoje Associação Empresarial de Portugal, desde 1984, onde ainda hoje exercemos a liderança do Conselho Geral. Tem sido uma missão gratificante em lutar por valores e princípios que acreditamos em prol da defesa de um aumento da capacidade da nossa economia e do desenvolvimento sustentado do país. Educação, ética e sustentabilidade são objetivos guias deste nosso trabalho, em que o exemplo tem de ser referencial da mais alta importância. A engenharia continuará a ser, a nossa experiência e no nosso ponto de carreira, um mega domínio da ciência, do conhecimento multidisciplinar para a transformação do mundo.
Não é por acaso que 20% dos licenciados nas nossas universidades são engenheiros. Continuarão hoje pela pegada do reconhecimento internacional da alta qualidade dos engenheiros formados no nosso país. A engenharia prima pela sua base em ciências exatas, pela objetividade, na racionalidade, com permanente integração de novas disciplinas, como sustentabilidade, segurança cibernética, alta qualificação, transversalidade que coloca o engenheiro a ter na inteligência artificial, na digitalização, novos modelos de apoio ao projeto, IoT, impressão 3D, machine learning, suportes maximizadores de resultados, projetando novas competências. Deixem-me dar relevo à sustentabilidade da economia circular, que cada vez se usa mais o termo engenharia circular e, mais recente, engenharia da vida, que é desafiante em relação ao ambiente, porque marcará a indústria do futuro pelos novos materiais, novas formas de concepção e transformação. A engenharia estará na frente desta mudança, que já se iniciou, em que os políticos ainda não se aperceberam desta dimensão e do potencial multiplicador, onde começa, onde acaba, em benefício de fazermos o mesmo, com menos desperdício, com reutilização, com reciclagem nos materiais, assim como em processos de transformação ou de produção, ou de produções mais colaborativas com o ambiente. A engenharia da vida é regenerativa e ajuda-nos a sermos conscientes do nosso próprio futuro. Outro componente da minha carreira, desde integrada no associativismo empresarial, foi ter sido solicitado e terem-me dado a oportunidade de comunicar com os jovens em diversos espaços no Porto Business School, na Católica Porto Business School, Universidade do Minho, Trás-os-Montes, e que tivemos a oportunidade de falar isto aqui com os jovens. Recebi sempre um retorno extraordinário, porque gostamos do desafio de antecipar futuros com mensagens mobilizadoras para os jovens, em particular nos cursos de engenharia e início de cursos em MBA. Assim aponta a oportunidade, pela partilha, deixar uma mensagem de um colega, neste caso eu, de cabelos brancos, para os jovens engenheiros. Sempre que surgem oportunidades, ou não, invistam no conhecimento, na capacitação em primeiro, porque o resto vem automaticamente por acréscimo. A componente mais importante do poder e autoridade, onde quer que a gente se encontra, é pelo conhecimento e, ao mesmo tempo, associado à partilha e à cooperação. Primeiro o conhecimento, depois tudo vem por acréscimo. E isso colocado numa ordem que nos permite ter autoridade. É o poder da autoridade, são e sadio pelo conhecimento e não por uma imposição musculada, ou seja, o que for, muitas vezes vimos nas tentativas de lideranças que se transformam em más. Na minha juventude aprendi uma coisa pelos livros de Orison Marden, que os comparava na Rua do Bom Jardim dos alfarrabistas, agora só lá um. E que aprendi uma máxima que transmito sempre quando posso aos jovens. Todo ser humano se considera a si próprio uma pessoa importante. Mesmo um arrumador de carros considera-se uma pessoa importante. E é nesta base que nós, engenheiros, ao liderar, portanto, é uma das chaves de sucesso na carreira do engenheiro, que maioritariamente terá de aceitar um relacional de partilha na maior parte das situações de liderança, porque ao transferir valor para outros vai receber muito em troca, com incidência na melhoria do resultado imediato e no resultado futuro. O mesmo se passa em situações de ausência de liderança, há sempre um retorno positivo pela consideração do outro, pela partilha, nem que seja somente para um, ou seja, o cliente. Em penúltimo final, resta-me dar relevo à afirmação: Portugal tem de ter uma visão de futuro. Em justo tempo aprendi que o engenheiro tem de formação nessa visão, porque também a recebi na FEU, de dar o seu contributo no dia-a-dia, em permanente ambição de melhoria, e pelo que faz e transforma. Não foi por acaso que defendemos publicamente que a governação no nosso país necessita de mais engenheiros,
pela existência natural dessa visão de futuro e sua capacidade de influência e objetividade. Por fim, portanto, à FEUP, quero agradecer pela oportunidade. Além desta distinção, o conhecimento que me deu por abrir novas portas, ter mais capacidade e ambição e resposta em aceitar, ter aceito por essa motivação, essa origem, novos desafios que vieram definir a nossa carreira, que perante tudo isto, hoje olho para trás e digo, bem fiz eu. Muito obrigado. Vai agora encerrar a sessão o Sr. Vice-Reitor, o professor José Castro Lopes. Muito boa tarde, excelentíssimo Sr. Diretor da FEUP, professor Rui Calçada, excelentíssimo Sr. Ex-Reitor e Presidente da Assembleia Municipal de Porto, professor Sebastião Feio de Azevedo, caros colegas da equipa reitoral, excelentíssimos Srs. Diretores das Unidades Orgânicas, excelentíssimos membros dos órgãos de gestão da FEUP, caros professores, investigadores e funcionários, caros estudantes, excelentíssimo Sr. Engenheiro José Manuel Fernandes e restantes premiados, caros homenageados, minhas senhoras e meus senhores. Constitui um privilégio poder voltar a participar em representação do nosso reitor nesta cerimónia da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a qual, novamente, reitera a extraordinária informação científica que esta instituição providencia àqueles que lhe confiam os seus estudos superiores e avançados. Não o afirmo, porém, por mera cortesia protocolar, mas por ser uma evidência que a FEUP proporciona aos seus estudantes uma formação de elevadíssima qualidade, capaz de potenciar o mérito académico, científico e profissional dos seus graduados. A vossa competência e o vosso engenho, cotidianamente comprovados nos mais diversos domínios, são motivo de orgulho para a Universidade do Porto e para o país, que beneficia da excelência do vosso trabalho e progride graças a ele. Uma universidade, nunca é demais dizê-lo, tem como missão essencial a preparação técnica, científica e ética daqueles a quem caberá imaginar o futuro coletivo. A Universidade do Porto procura cumprir esse desígnio nas mais diversas áreas, da filosofia à astrofísica, passando pela medicina ou pela gestão, mas estamos bem conscientes da importância crucial e da centralidade que as engenharias hoje assumem na definição do mundo em que vivemos. Das telecomunicações aos sistemas de energia sustentável, da informática à química, das matemáticas aplicadas às engenharias biomédica e civil, passando pela engenharia mecânica, pela gestão industrial, pelos médias digitais e pela gestão de território, enfim, só para nomear alguns, a atividade da FEUP é uma presença constante nas nossas vidas, fornecendo-nos ferramentas, soluções, infraestruturas e tecnologias de que diariamente beneficiamos. Da possibilidade de observar os mais ínfimos componentes da vida, à criação de mecanismos que nos permitem contemplar e explorar o universo infinito, passando pela construção e pela comodidade dos nossos lares, a engenharia constitui a vanguarda da inovação e da resolução de inúmeros desafios que temos pela frente. Em cada um daqueles domínios de saber, um doutoramento da FEUP constitui, desde há muito, uma garantia adicional de preparação, especialização e capacidade de aplicação de conhecimentos. Permitam, por isso,
que cumprimento o diretor da faculdade, professor Rui Calçada, agradecendo na sua pessoa a todos os docentes, investigadores e técnicos, de cujo trabalho e dedicação dependem o prestígio e o reconhecimento nacional e internacional da FEUP. Saúdo também os novos doutorados, de cultura, de exigência, inovação e rigor, que são marca fundamental da identidade da FEUP e garantem o progresso da engenharia em Portugal e no mundo. Em nome da Universidade de Porto, faço votos de que o grau que vos é reconhecido hoje constitua a proverbial alavanca e o correspondente ponto de apoio com que Arquimedes garantia ser possível fazer mover o mundo. Este tem sido, e há de continuar a ser, o desígnio central das várias disciplinas que compõem o cada vez mais vasto campo das engenharias. Foi para cada um dos doutorados que hoje foram homenageados pelo 25º aniversário da sua graduação, bem como para os que obtiveram a agregação em 2024, os quais naturalmente felicito. E deve ser também o objetivo de cada um daqueles que hoje atingem o mais elevado patamar científico. Saúdo ainda o engenheiro José Manuel Fernandes, fundador da Fresit, pelo percurso de excelência que lhe granjeou a atribuição do Prémio Carreira FEUP, bem como os professores Francisco Carvalho Neto de Queiroz Pimenta e Fausto André Molina Gomes, pela atribuição, respectivamente, dos prémios Dr. Joaquim Sarmento e Professor Dr. António Silva Cardoso. Cada um de vós constitui uma referência de inovação e uma inspiração, contribuindo de forma eloquente para o prestígio da FEUP, da Universidade do Porto e da Engenharia Nacional. Minhas senhoras e meus senhores, a distância que separa o possível do impossível depende, acima de tudo, da determinação a quem cabe percorrer esse caminho. Estou certo que a experiência passada ensinou a todos que hoje aqui celebramos que cada dificuldade encontrada a meio do percurso constitui também uma lição de oportunidade. Serão por isso perfeitamente conscientes de que esta cerimónia de homenagem de reconhecimento do vosso mérito significa também um acréscimo de responsabilidade e o ponto de partida para uma nova etapa num caminho semeado de desafios, cuja superação dependerá, acima de tudo, da vossa capacidade científica e da vossa criatividade. Permitam, por isso, que vos felicite a todos e que, em nome da Universidade do Porto, vos desejo um futuro auspicioso e pleno de sucesso. Do êxito alcançado em cada uma das atividades a que se dedicarão, dependerá em grande medida o bem-estar de todos nós e o progresso da comunidade a que pertencemos. Muito obrigado. Está então encerrada a cerimónia, a que se segue um porto de honra para o qual estão todos convidados. O cortejo académico irá sair ao som do grupo que vai agora interpretar as marchas de saída. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos abebitur. Nos abebitur. Ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere. Ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere. Transeas ad superos, habeas ad inferos, possibis vivere, possibis vivere.
vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivat professores, vivat membro quolibet, vivat membro quolibet, semper sint in flor.